O livro do profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é interessante porque ele nos mostra exatamente o caminho da reconciliação, o caminho do perdão dos nossos pecados. Isaías teve uma visão do Rei dos Reis. De acordo com João, capítulo 12, versículos 38 a 41, ele viu o Senhor Jesus Cristo. E ele diz ali de maneira muito clara: os meus olhos viram o Senhor, o Rei o Senhor dos exércitos. E ele presencia essa gloriosa visão da majestade divina. Como João em Patmos, Isaías estava aqui em espírito e vê o Senhor com todos os acompanhamentos e esplendor majestoso. Ele diz que ele estava sentado em um alto e sublime trono. Veja que ele faz a questão de dizer que ele estava o trono era sublime, porque era maravilhoso, porque excedia a todas as maravilhas, e era alto porque domina sobre tudo, ele está sobre tudo. Veja que enquanto se encontra assentado nesse trono que é sublime, como Isaías diz, as abas do seu manto enchiam o templo glorioso. Então a glória de Deus veio ali naquele momento sobre a vida de Isaías, e ele presenciou um quadro maravilhoso, um quadro especial. Como seria bom, irmãos, se todos nós tivéssemos esse privilégio de presenciar a glória de Deus dessa maneira, como Isaías presenciou, como João presenciou. Nós seríamos privilegiadíssimos. Aqui no texto, irmãos, os serafins celebram a santidade de Deus e exigem que os servos do Senhor sejam purificados antes de servi-lo. Porque não se pode servir a Deus em pecado. Deus exige santidade. O apóstolo Pedro diz: sede santos, porque o Senhor, Deus que está nos céus, é santo. E então, irmãos, o que acontece é que esta visão de Isaías produz nele uma convicção profunda do pecado. E o que é que acontece? Ele agora procura o caminho da reconciliação com Deus. O primeiro passo está no versículo 5. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz: ai de mim que estou perdido, eu vou morrer. Porque Isaías sabia perfeitamente, irmãos, que não tinha como escapar da morte chegando na presença do Senhor, vendo a glória de Deus em pecado. Ele sabia perfeitamente disso. Então, o primeiro passo para essa reconciliação com o Senhor é o reconhecer o pecado. O segundo passo, irmãos, que nós vemos aqui para a reconciliação é confessar os pecados. A palavra de Deus diz o seguinte: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem cobre seus pecados jamais prosperará. Outra coisa também que é preciso confessar os pecados, mostrando as circunstâncias
sem justificá-los. Nós somos dotados de uma capacidade de nos justificarmos, né? Você vê, quando você magoa uma pessoa e vai pedir perdão a ela, aí diz, olha, me perdoe porque eu fiz isso com você, mas por que você fez isso e isso? Aí começa a jogar as culpas dela. Então você quer se justificar, não é pedir perdão. Porque o que é o perdão? É o reconhecimento do seu erro. Não é do que os outros fizeram, é do seu. Especificamente o seu. Mesmo que a pessoa tenha lhe ofendido, lhe magoado, mas não interessa, isso é um problema dela. É ela que tem que pedir perdão. Mas se você quer pedir perdão, é reconhecer o seu erro. Eu quero que você me perdoe, porque eu errei com você dessa maneira, dessa. Terceira coisa que nós vemos é a purificação de pecados. Veja o versículo 6 até o versículo 7. Ele diz, então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi perdoada, tirada e perdoado o teu pecado. Essa purificação veio pela providência divina. Preste atenção no seguinte, o reconhecer dos pecados por causa da comunhão com Deus, por causa da santidade de Deus, confessar os pecados, nomeando-os um por um, e mostrando as circunstâncias sem justificar o pecado, são atribuições humanas. Somos nós que temos que fazer isso. Confessar o pecado, reconhecer o pecado e confessar, isso vem de nós. Isso é nossa prerrogativa. Agora, a purificação não. A purificação é um ato divino. Então, a gente vê aqui que quem tomou a decisão de ir lá, Deus mandou que o anjo, o serafim, fosse lá, pegasse um pegador de brasa, fosse no altar e tirasse uma brasa e tocasse nos lábios de Isaías. Então, foi providência divina. Esse é um ato, a purificação é um ato divino, um ato de Deus. Foi Deus que teve a iniciativa, foi Deus que teve a vontade, foi Deus que deu autorização para o anjo ir lá e purificar a boca de Isaías, purificar o pecado dele. Então, irmãos, o que a purificação produz na vida do ser humano é uma coisa gloriosa, o colocando à disposição da obra do Senhor. E, finalmente, irmãos, aqui é obedecer a voz de comando do Senhor. A quem enviarei? Quem há de por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A sua voz de comando é para mandar alguém. Então, este alguém sou eu. Eu quero ir. Então, é obedecer a voz de comando do Senhor. E Isaías foi. Isaías foi sem pestanejar. Fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E em todo o livro de Isaías, você vai ver o trabalho de Isaías, as profecias, a maneira como ele trabalhou para reis, para pessoas, para todas as pessoas lá. E como ele falou do Senhor. Foi o profeta que falou a respeito de Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua morte, dessa purificação que ele experimentou aqui. Ele sabia exatamente o que estava falando, porque ele passou por essa purificação, ele passou pelo ato divino, e agora ele se coloca à disposição do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto agora, Senhor. Eu não estava pronto, porque eu era um homem de lábios impuros e habitava no meio do povo de impuros lábios. Mas como eu vi a sua glória, como eu me arrependi dos pecados, confessei meu pecado, reconheci que estava errado, e o Senhor me purificou agora, eu estou disposto nas suas mãos. Envia-me a mim, me mande que eu vou. É só o Senhor ordenar que eu obedeço. E assim foi. O Senhor ordenou e Isaías obedeceu. E nós louvamos a Deus, irmãos, por esta palavra simples, mas que seja para a glória do nome do Senhor.